Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Darcílio Rodrigues aqui, professor de produção textual e de literatura de vocês, beleza? Bem pessoal, vamos retomar as nossas aulas online, como vocês já sabem, tá certo? Porque essa foi uma forma que encontramos de atender a demanda de vocês a nível de conhecimento, até porque o tempo não para, como diria o poeta, né? E no final do ano, muitos de vocês aí irão fazer a prova do Enem, SSA e outros tipos de concurso, tá certo? Então, tudo isso vai passar, logo logo estaremos juntos, nos abraçando, assistindo aula em sala, certo? Brincando e aprendendo da melhor maneira possível. Por enquanto ficaremos aqui à distância, mas vocês sabem que podem contar comigo, que podem tirar dúvida e podem, dentro do que for possível, estaremos aqui ajudando. Beleza? Bem, pessoal, vamos lá. Para iniciarmos o nosso próximo assunto, que é o romantismo em prosa, nós precisamos dar uma retomada no romantismo poesia, né? Ficou algumas coisas soltas, não deu tempo de fazer uma boa revisão das gerações românticas. Então agora, o que não vai faltar para a gente agora é tempo, tá certo? Então o que é que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje iremos lembrar o que é o romantismo, a parte da prosa, tá certo? Onde ele começou, alguns fatos históricos que permeiam essa parte do romantismo, algumas características do romantismo, alguns autores e o romantismo no Brasil, tá certo, gente? Existe uma premissa que para entendermos a literatura nós precisamos partir de três eixos, né? O primeiro é o contexto histórico, o segundo é a vida do autor e o terceiro a obra. Isso aqui, esses dois termos aqui, vida e obra, ela não vem nessa ordem, tá? Mas o contexto histórico, sim, tá certo? E como iremos falar do romantismo, um fator histórico predominante, um dos, né, é a publicação desse livro aí, O Sofrimento do Jovem Werner, de Goethe. Então, assim, esse livro foi publicado em 1774, tá certo? E a síntese desse livro é que um jovem chamado Werder se apaixona por uma jovem chamada Lotte, né? Só que essa jovem ela já está comprometida. Ela já tem um amor escolhido não por ela, mas sim pelos pais dela, né? Naquela época, 1774, era algo muito normal isso acontecer. Então, Werner se apaixona por Lotte, tá? Eles começam a viver alguns namoricos, né? Alguns encontros, tal. Mas quando chega um determinado momento, a moça o dispensa. Olha só que ironia do destino, né? Então o cara estava lá todo empolgado, achando que ia dar certo, que ela ia desistir de tudo aquilo, ia fugir com ele. Mas o que é que acontece? Ela diz, ó, dá mais não, acabou, fica por aqui mesmo. Ele vejo como uma boa pessoa, mas só como amigo, né? Quem nunca? Então, esse amor não correspondido de Werner vai levá-lo ao quê? A um suicídio. Ele tenta contra a sua própria vida, né? E se mata. A história conta que quando ele leva o fora de Lot, ele chega em casa, pede a um dos seguranças suas armas, diz que está em perigo, que alguém está o seguindo, enfim. Ele inventa uma história lá e pede a arma de segurança. E o livro conta que quando é no outro dia o corpo dele é encontrado, tá certo? Então esse livro, gente, ele é um livro de caráter tão pesado, assim, no que diz respeito ao sentimentalismo, que ele foi proibido na Europa durante um certo tempo. Por quê? Muitos jovens que liam esse livro acabavam se matando. Eles não tinham estrutura para ler esse livro, né? Os Sofrimentos do Jovem Werner. Um livro publicado, como eu falei, em 1774 e que causou grande repercussão na Europa e também teve uma forte influência no romantismo brasileiro, tá certo? Mais adiante aqui nós temos a figura de quê? Da Revolução Francesa. Gente, eu não vou me ater muito a essa parte da Revolução Francesa, porque eu acredito que vocês estejam olhando agora em história, né? Essa parte da Revolução Francesa aí também não é muito da minha competência,
entrar na matéria do outro professor. Mas eu queria tratar com vocês aqui 3 aspectos da Revolução Francesa, né? Que era a Revolução Francesa: liberdade, fraternidade e o quê? Isso mesmo, igualdade, tá? Então esse era o lema da Revolução Francesa, que aconteceu no começo do século XIX também. Então a Revolução Francesa ela vai influenciar o estilo de vida das pessoas e também o estilo de vida de quem escreve, de quem lê, de quem publica, tá? Então uma das características da Revolução Francesa é a liberdade, tá? É sobre esse tema aqui que nós iremos nos guiar. Por que, gente, sobre esse tema? Porque o romantismo, não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que o romantismo ele chega para romper com o classicismo. O sistema clássico, o sistema certinho, né? O bucolismo, os versos perfeitos, tudo organizado. E o romantismo ele vem para romper com tudo isso. Por quê? O poeta classicista, ele tinha algumas regras para seguir, algumas métricas, e ele não era livre para escrever, tá certo? Por quê? Porque o sistema, lembrando que literatura nós temos que analisar o contexto histórico, tá certo? O contexto histórico da época não permitia essa liberdade para o poeta escrever. Já o contexto histórico do final do século XVIII, começo do século XIX é totalmente diferente, tá? Deixa eu tirar aqui da tela para a gente dar uma lida. Outro fator importante também que aconteceu, que é a promulgação, né, do direito universal, a Carta Universal do Direito do Homem, tá? Aí vê o que acontece aí no artigo 11, né? É livre a comunicação das ideias e das opiniões, é um dos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos da lei. Então, gente, tudo que o escritor queria naquela época era liberdade. Liberdade para quê? Liberdade para escrever, liberdade para se expressar, liberdade para falar, tá certo? Então, quando os direitos universais, né, o direito do homem, né, a Carta Universal, que garantia direitos, o direito de falar, o direito de se expressar, o direito de escrever como ele quer, tá certo? Como o escritor desejar. Então, isso aí vai ser mais uma alavancada no romantismo, porque o romantismo ele é uma escola literária de rompimento, tá? E aqui no Brasil é que esse rompimento vai ficar mais claro, tá certo? Eu acredito que uma escola literária que foi o divisor de águas na literatura brasileira, essa escola literária foi o romantismo, tá? Por opções de coisas que viremos mais um pouco mais na frente, tá certo? Aqui, gente, vê só, aqui nós temos uma imagem, um quadro, uma pintura aqui, tá certo? De um pintor francês chamado Delacroix, né? O tema desse quadro aí é a liberdade, tá certo? Então, gente, nós estamos falando aqui de 1830, tá? Nós não estamos falando de 2020, não, onde a mulher tem o direito de trabalhar, onde a mulher tem o direito de dela ser o que ela quiser, de gerenciar empresas, enfim, né? Hoje a mulher pode tudo, mas nós estamos falando aqui de um governo totalmente patriarcal, tá certo? Onde a mulher não tinha muito espaço. Então vejam o que acontece aqui. Aqui nós temos uma mulher, tá certo? A figura de uma mulher, onde ela está liderando o francês para derrotar os inimigos. Então não há nada, gente, mais libertador. Não há nada mais, eu não diria anarquista, né? Porque anarquista é um governo, é quem não obedece o governo. Mas eu diria que isso aí não tem mais algo atual do que essa imagem, tá certo? Então a figura de uma mulher liderando um bando de homens vencendo exército, né? Isso aí em 1830
se formos falar, isso era praticamente impossível, né? Porque a mulher tinha que estar caladinha ali, tinha que estar na dela, não podia se intrometer em coisas de homem, né? Então a gente pega essa imagem aí, essa imagem ela vem para quebrar todos os paradigmas, tá certo? Outro fator importante, aí agora a gente chega aqui no nosso Brasil, Zil, né? É a chegada da família real portuguesa, gente, tá certo? 1808, a chegada da família real. O Brasil já está se organizando, já tem algumas faculdades aqui, com a chegada da família real também, um pouco depois do Banco do Brasil. Então o Brasil já está tomando o cara, tá certo? Então o que, é que eles fazem? Ele coloca a família real portuguesa para cá. Eu tenho alguns pensamentos sobre a chegada dessa família real aqui, só que eu não vou falar, porque como eu falei, eu não vou entrar na área de história, mas eu acredito que vocês estejam vendo aí, tá certo? O que eu queria dizer para vocês é que o fato da família real ter chegado ao Brasil também contribuiu bastante para o romantismo, certo? Na construção do poeta romântico. E por fim, aqui, a proclamação da nossa querida República Federativa do Brasil, tá certo? Então, a nossa proclamação da República, que aconteceu lá também no comecinho do século XIX, tá certo? E também outros fatos históricos que aconteceram aqui do Brasil no comecinho do século XIX que influenciaram diretamente na escrita do poeta romântico, tá? Eu separei alguns aqui. A independência do Brasil, né? Aquela velha independência. Como é que nós iremos ser independente se nós agora estamos trazendo a família real portuguesa para morar aqui no Brasil? Ou seja, eles deixaram de mandar na gente de lá e vieram mandar em nós aqui no Brasil, tá? 1808. 1822 é a nossa primeira Constituição. Essa Constituição bonitinha que a gente tem aí, que a última foi de 1988, tá? A primeira nossa foi em 1822, certo? 1824, Dom Pedro I deixa o trono, tá certo? Em 1831 é composto o primeiro hino nacional, tá certo? Por um cara chamado Francisco Manuel da Silva. Ele compôs o primeiro hino nacional, não é isso que a gente conhece hoje, tá certo? Mas foi em 1831. Então percebam aqui que a gente já vai ganhando uma característica de pátria. E isso aí vai ser um fator muito determinante na primeira geração do romantismo, que veremos já um pouco mais adiante, tá? 1835, Dom Pedro II assume o trono, né, no lugar de Dom Pedro I. Em 1850, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Em 1888, a abolição da escravatura, né? Nós iremos encontrar um poeta baiano chamado Castro Alves, na terceira geração, né, do romantismo. E em 1889, a nossa proclamação da República Federativa do Brasil, Zil. Terra linda aí, né? O único pentacampeão mundial, beleza? Então vamos lá. Aí aqui eu vou sair um pouquinho da tela aqui, pessoal, porque isso aqui a gente vai ter que ver inclinado, beleza? Mas já eu volto. Então vamos lá. Diante de todos esses acontecimentos, o que é que vai acontecer? O que nós estamos falando desde o começo, o romantismo, né? Então o romantismo ele vai assumir algumas características, né? O individualismo, que eu falei do artigo universal do homem, né? Que agora o homem é um ser livre, ele pode fazer o que bem entender. Então, por conta desse individualismo, ele não precisa mais seguir um padrão, tá certo? Não precisa seguir aquela norma certinha, bonitinha, organizada, né? Os sonetos de Camões, né? As redondilhas, não. Ele agora é um ser individual, ele escreve por si, tá certo? Não precisa mais seguir aquelas regras, tá? Um sentimentalismo que nós iremos encontrar nas 3 gerações do romantismo, tá certo? Nas 3 fases. Um culto à natureza, formas de evasão, que ele vai levar o poeta muitas vezes ao sonho, à fantasia, né?
a fuga da realidade, de querer não estar em um lugar. Então ele começa a escrever, ele começa a imaginar. Iremos ver isso em Gonçalves Dias, né? Um pouco mais para frente. O culto ao passado. Então aqui nós iremos encontrar na primeira e na segunda geração esse culto ao passado. É mais uma vez o poeta tentando fugir da sua realidade, tá certo? A liberdade artística, que também eu falei. Pessoal, gente, na primeira fase nacionalista, ele é conhecido também como indianista. Por quê? Vamos voltar aos fatos. O Brasil ele estava em reconstrução. Na verdade, não se chamava Brasil ainda, né? Mas era uma nação que estava se reconstruindo ideologicamente, politicamente e também, gente, intelectualmente. Então, essa nação ela vai receber fortes influências europeias. O que era que estava acontecendo na Europa? Grandes revoluções, né? O tipo de literatura que se trabalhava lá, ele exaltava a sua nação. Então o Brasil ele vai também na carona desse movimento nacional, né? Não é de hoje que grandes tendências mundiais na literatura, hoje em dia através da globalização, né? A roupa. Então essas tendências mundiais também acompanhavam na literatura, tá certo? Então essa elevação de sua nação, o poeta romântico, principalmente da primeira geração, ele absorve isso e ele põe em prática na escrita, tá? Eles tentam criar uma identidade nacional. Por quê, gente? Vejam só, nós estamos no comecinho aqui do século XIX. No final do século XIX, há a proclamação da República. Então esse século XIX aqui, ele foi um século de muitas transformações, tá certo? Então é aqui que nós temos o nosso primeiro hino, né? É aqui onde nós passamos a ser independente de Portugal, né? Aquela independência que a gente sabe como é, mas enfim, passamos a ser independente, a nossa bandeira, tudo isso é criado nesse século de transformações, o século XIX, tá? Então, nós, no caso, os escritores românticos, eles têm esse papel de tentar criar uma identidade nacional, tá? E através dessa identidade nacional, toda nação tinha um herói. E qual era o nosso herói? O índio, né? Mas não era qualquer índio, aquele índio baixinho, pequenininho, buchudo, não. O índio era aquele índio valente, o guerreiro, que colocava o colonizador para correr, né? Que vencia as guerras com seu arco e flecha, com sua lança, enfim. Era um índio valente, aqueles índios típicos dos cavaleiros medievais de 1,90 m, 2 metros, forte, né? Todo dividido. Então esse era a figura do herói nacional, o nosso índio, tá? Não era qualquer índio não, gente. Nosso índio aqui era fora de série. Então, na primeira fase, nós iremos ter a elevação do índio, né? A saudade da pátria, porque no Brasil não existia tantas escolas como existe hoje, faculdade, né? Então, o burguês, que era aquele que tinha um pouco mais de dinheiro, ele saía para estudar na Europa. Portugal, França eram os destinos mais procurados dele. Então, o que era que fazia? Quando chegava lá, ele estudava, né? Mas ele tinha uma certa saudade da sua pátria. Então, quando ele sente saudade, de lá ele começa a escrever. Então, ele começa a escrever sobre o quê? Sobre a natureza, né? Sobre o índio, sobre o que tem de melhor aqui no Brasil, né? Sobre a religiosidade. Lembrando que naquela época o Brasil era um país predominantemente católico, né? Então, a religiosidade era bastante presente. Quando a gente fala de religião, a gente fala de transcendência, vida e morte, né? A maioria das religiões, elas são pautadas por isso. A transcendência espiritual, a vida e a morte, tá? No romantismo também, nós iremos encontrar um amor impossível. O autor ama uma mulher, mas ele não a tem. Isso aqui nós iremos encontrar na segunda geração e iremos mais na frente entender por que esse tipo de amor não era correspondido. Tá certo, pessoal? Principais autores da primeira geração do romantismo. Eu separei dois aqui. Tem mais, mas eu separei dois, mais importante.
primeiro é Gonçalves de Magalhães, né? 1811 até 82. Esse cara aqui é simplesmente fantástico. Ele é uma espécie de manual do escritor romântico. Então é a partir dele, a partir da publicação de um poema dele, né, que se dá início ao romantismo aqui no Brasil, né? Então esse cara, sem sombra de dúvida, ele marcou o romantismo, porque é a partir dele que outros começam a vir. Só uma dúvida, pessoal, para tirar. Quando eu estudava literatura na faculdade, eu sempre tive essa dúvida de quando começava uma escola literária, quando terminava. Quando era que começava o romantismo, quando era que começava o barroco, quando terminava. Quando era que começava o modernismo e quando é que terminava. Entendam, não é que ninguém estava lá com um calendário na mão dizendo, a partir de hoje o romantismo acabou, vai entrar agora outra escola literária, né? Não, gente. Isso aí acontecia depois que passava toda a situação, os estudiosos sentavam e diziam, o romantismo correspondeu de tal data até data. Então aqui houve um rompimento, né? E vai começar outra escola, o realismo, certo? Retomando aqui desse parênteses. E aqui nós temos a fera, né? O cara da literatura, o Cristiano Ronaldo do romantismo brasileiro, né? Esse cara aqui é fantástico, gente. Se vocês tiverem um filho aí, quiser colocar o nome Gonçalves Dias, pode colocar, viu? Brincadeira. Então, Gonçalves Dias, ele foi o cara dessa primeira geração, gente. Ele escreveu um poema chamado A Canção do Exílio, tá certo? Gonçalves Dias é filho de um português com uma cafusa, tá? Maranhense, que sai para estudar em Coimbra, onde completou lá os seus estudos, onde se formou em Direito. Aí em 1845 ele volta para o Brasil, tá certo? Onde trouxe para cá, para o Brasil, muitas coisas escritas, mas ele não volta mais para o Maranhão, ele volta para o Rio de Janeiro, né? Que era o centro do Brasil naquela época. Em 1846 ele começa a publicar alguns contos, aí daí para frente ele publica muitos contos andando pelo Brasil todinho, né? E embora Gonçalves de Magalhães seja considerado o introdutor do romantismo no Brasil, na verdade foi Gonçalves Dias que traduziu o romantismo no Brasil. Na verdade foi Gonçalves Dias que popularizou o romantismo aqui no Brasil, né? E a sua obra pode ser considerada a realização de um verdadeiro projeto de construção da cultura brasileira. Então, esse camarada aqui, ele popularizou o romantismo. Gonçalves Dias, ele buscou captar a sensibilidade e os sentimentos do nosso povo. Criou uma poesia voltada para o índio e para a natureza brasileira. Então, esse cara aqui, ele foi o precursor ele foi bastante querido pelos românticos. Nós estávamos buscando uma identificação. Estávamos buscando um herói. Então aparece um cara que exalta o índio, exalta a pátria. Então o cara é esse, tá? Então ele é considerado um dos principais poetas, se não o principal, tá certo? Se tiver romantismo primeira geração no Enem ou no SSA, é impossível. Pode guardar o que eu estou dizendo. Se tiver romantismo no SSA ou no Enem, primeira geração, é impossível não cair Gonçalves Dias, tá certo? Pode gravar isso aí, se não cair, final do ano eu pago uma coca aí para todo mundo. Aí eu separei aqui um poema de Gonçalves Dias, tá certo? Eu vou soltar aqui pra gente dar uma escutada nele. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá.
em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. E aí, pessoal, lembrou de alguma coisa ao escutar esse poema de Gonçalves Dias, né? Nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas, mais amores. Lembrou? Isso mesmo. O cara foi tão fantástico, tão fenomenal, que pegaram um trecho de Canção do Exílio e colocaram no hino nacional brasileiro, né? Aquele que geralmente a gente canta a primeira parte, e na segunda parte a gente tem que olhar para o telão quando está passando o Jogo do Brasil. Brincadeira. Mas esse cara aí, ele foi fenomenal, incrível. Ele até hoje, quando você canta o hino nacional brasileiro, tá? Ele faz parte desse hino, nessas estrofes, né? Nossos bosques têm mais vidas, enfim. Esse é Gonçalves Dias, tá certo? Deixa eu restaurar aqui para voltar com vocês. Rapidinho aqui. Pronto, pessoal. Deixa eu dar uma esticada assim. Pronto, pessoal. Essa foi nossa primeira aula, tá certo? Com muita dificuldade. Infelizmente, essa pandemia está fazendo isso. A gente tem que assumir algumas funções, né? Sendo blogueiro aqui, foram alguns dias. Mas é por uma boa causa, tá? Perdoem aí as dificuldades. Muita coisa a gente está aprendendo a mexer aqui. Estamos trocando o pneu do carro com o carro andando, mas temos certeza de uma coisa. Tenha certeza de uma coisa, tá certo? Está sendo tudo feito com o maior carinho, o maior amor para vocês. E que vocês possam aproveitar esses dias aí. E qualquer dúvida aí, só mandar. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tenham um bom dia, viu?